CIA, o titã da inteligência laco-americana, a Agência Central de Inteligência, CIA, com sede na Virgínia e um orçamento de 15 mil milhões de dólares, é a agência de espionagem mais famosa do mundo. A sua missão oficial: recolher informações globais, realizar operações secretas e combater o terrorismo para proteger os interesses dos Estados Unidos. No entanto, a sua história é marcada por intervenções controversas e experiências obscuras. Entre as suas operações mais conhecidas estão o golpe de Estado no Irão em 1953, a intervenção na Guatemala em 1954, a invasão fracassada da Baía dos Porcos em Cuba e a participação na derrubada de Salvador Allende no Chile em 1973. Durante a Guerra Fria, a CIA recrutou cientistas nazis na Operação Paperclip e organizou redes antissoviéticas com antigos colaboradores do Terceiro Reich. No seu país, violou o seu mandato externo com a Operação Caos, espionando mais de 300 mil cidadãos americanos suspeitos de simpatizar com o comunismo. Um dos episódios mais sombrios foi o projeto MKUltra, onde se fez experiências com drogas e técnicas de controle mental em indivíduos não voluntários. A CIA também concebeu a Operação Gladio, uma rede secreta na Europa para combater o comunismo através de atentados e propaganda, muitas vezes recorrendo a ações de bandeira falsa. Mossad, o braço longo de Israel. O Mossad, fundado em 1949, é a agência de inteligência externa de Israel. Com um orçamento estimado em 2,7 mil milhões de dólares e cerca de 7 mil funcionários, a sua reputação foi forjada em operações de alto risco e precisão cirúrgica. Entre as suas façanadas, destaca-se a captura do criminoso nazista Adolf Eichmann, na Argentina, em 1960, levado para Israel para ser julgado. O Mossad executou assassinatos seletivos de líderes inimigos, como o de Mahmoud al-Mabhouh, em Dubai, em 2010, usando métodos que vão desde explosivos em objetos do cotidiano até venenos exóticos. Os seus agentes frustraram atentados e desmantelaram redes terroristas, embora também tenham cometido erros graves, como o assassinato por engano de um civil na Noruega em 1973, que desencadeou uma crise diplomática. O Mossad é famoso pela sua capacidade de infiltração e pela sua política de não deixar crimes contra Israel sem resposta. No entanto, os seus métodos extrajudiciais e os danos colaterais geraram críticas e debates éticos na comunidade internacional. Ricordati di iscriverti per non perdere i prossimi video. MI6, a espionagem britânica entre a realidade e a lenda. O MI6, ou Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido, nasceu em 1909 e consolidou-se como um ator fundamental durante as duas guerras mundiais e a Guerra Fria. A sua missão: recolher informações no estrangeiro e proteger os interesses britânicos em coordenação com a Aliança na área dos Cinco Olhos, nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Durante a Primeira Guerra Mundial, o MI6 operou redes de espionagem na Europa e tentou influenciar a política russa. Na Segunda Guerra Mundial, o seu acesso às mensagens codificadas alemãs, graças à máquina Enigma, foi crucial para a vitória aliada. No entanto, a agência sofreu infiltrações devastadoras, como a do agente duplo Kim Philby, que entregou segredos à União Soviética durante décadas, sabotando operações importantes, como a construção de um túnel de espionagem em Berlim. O MI6 participou junto com a CIA no golpe de Estado no Irã em 1953 e apoiou os Mujahedin no Afeganistão durante a invasão soviética. As suas operações têm oscilado entre o sucesso e o escândalo, como a manipulação de informações sobre armas de destruição em massa antes da Guerra do Iraque e o seu envolvimento em torturas e entregas extraordinárias de prisioneiros. KGB, o punho de ferro da União Soviética. A KGB, ativa de 1954 a 1991,
foi a agência de inteligência e polícia secreta mais poderosa da União Soviética. Sua missão era proteger o regime comunista, vigiar a população, reprimir a dissidência e realizar espionagem internacional. Durante a Guerra Fria, a KGB operou uma vasta rede de agentes em todo o mundo, infiltrando governos ocidentais e colocando espiões em países da OTAN. Entre as suas operações mais notórias, destacam-se a instalação de microfones na Embaixada Americana em Moscovo e a manipulação de crises, como a Revolução Húngara de 1956 e a Primavera de Praga em 1968, justificando intervenções militares soviéticas. A KGB também foi responsável por campanhas de desinformação, como a Operação Infection, que espalhou o boato de que o VIH foi criado pelos Estados Unidos como arma biológica. A agência desempenhou um papel fundamental na política interna soviética, ajudando a remover e vigiar líderes como Nikita Khrushchev. O seu legado de repressão, espionagem e manipulação continua a ser um dos mais controversos da história da inteligência mundial. FSB, o herdeiro russo da espionagem soviética, o Serviço Federal de Segurança, FSB, é a principal agência de inteligência e segurança interna da Rússia desde 1995 e sucessora direta da KGB. O FSB responde diretamente ao presidente russo e é responsável pela contra-espionagem, segurança interna e luta antiterrorista. O FSB tem sido protagonista de operações controversas, como a repressão de opositores políticos e o suposto envolvimento em ataques de bandeira falsa, como os bombardeamentos de apartamentos em 1999, que serviram de pretexto para a guerra na Chechênia e a ascensão de Vladimir Putin. Casos como o envenenamento de Alexander Litvinenko em Londres e a perseguição de líderes da oposição colocaram o FSB no centro das atenções internacionais. Nos últimos anos, o FSB foi acusado de torturas, desaparecimentos e repressão em regiões como a Crimeia e a Chechênia, bem como de ciberataques e campanhas de desinformação no estrangeiro. A sua influência na política e na segurança russa mantém-no como um dos serviços de inteligência mais temidos e opacos do mundo. ISI, o poder nas sombras do Paquistão. A Inter-Services Intelligence, ISI, é a principal agência de inteligência do Paquistão, criada em 1948 e composta por pessoal das 3 Forças Armadas e Civis. A sua estrutura confere-lhe uma independência considerável, operando muitas vezes como um Estado dentro do Estado e exercendo uma influência decisiva na política e na segurança nacional. A ISI ganhou notoriedade internacional durante a Guerra do Afeganistão, na década de 1980, ao colaborar com a CIA e o MI6 no financiamento e treinamento dos Mujahideen contra a União Soviética, na chamada Operação Ciclone. Após a retirada soviética, a ISI apoiou estrategicamente os talibãs na Guerra Civil Afegã, consolidando a sua reputação como ator-chave na região. Ao longo das décadas, a ISI foi acusada de armar e liderar grupos militantes na Caxemira e no Afeganistão, bem como de intervir em conflitos regionais e manipular processos eleitorais no Paquistão. A sua ligação com redes extremistas, como o apoio ao Lashkar-e-Taiba durante os atentados de Bombaim em 2008, gerou preocupação internacional e inúmeras sanções. Além disso, a ISI tem sido apontada pelo seu papel na repressão de opositores, manipulação da mídia e suposto envolvimento em operações secretas no exterior, incluindo ameaças e atentados contra dissidentes paquistaneses na Europa e na América do Norte. A sua capacidade de agir nas sombras e a sua complexa rede de alianças tornam-na uma das agências mais enigmáticas e controversas do mundo. DGSE, a espionagem externa francesa e as suas controvérsias. A Direção-Geral de Segurança Externa, DGSE, é a agência de inteligência externa da França desde 1982, responsável pela obtenção de inteligência no estrangeiro e pela realização de operações secretas. A sua estrutura híbrida combina capacidades UMINT e TET-INT,
aproveitando recursos militares e tecnológicos avançados para as suas missões. A DGSE também assume tarefas de contra-espionagem ofensiva, defendendo os interesses franceses tanto a nível nacional como internacional. A agência é famosa pela sua divisão de operações especiais, a Action Division, cujos agentes de elite executam missões de sabotagem, infiltração e operações clandestinas em zonas de conflito. Entre as suas ações mais conhecidas está o afundamento do Rainbow Warrior do Greenpeace em 1985, que causou a morte de um fotógrafo e uma condenação internacional massiva. Além disso, a DGSE foi acusada de espionagem econômica, manipulação de conflitos em África e participação direta em guerras como as do Kosovo e Ruanda. O seu histórico é marcado por sucessos operacionais e escândalos diplomáticos, o que a coloca como uma das agências mais ativas, sofisticadas e controversas da Europa. RAW, o olho estratégico da Índia. A Research and Analysis Wing, RAW, é a principal agência de inteligência externa da Índia, fundada em 1968 para contrariar a influência chinesa e paquistanesa na região. Desde a sua criação, a RAW tem desempenhado um papel crucial na segurança nacional da Índia, participando na criação de Bangladesh em 1971 através do apoio a guerrilheiros e da recolha de informações estratégicas. A sua missão expandiu-se ao longo do tempo, abrangendo a vigilância de ameaças internacionais, a recolha de informações políticas e militares e a execução de operações secretas para proteger os interesses indianos. A RAW opera sob sigilo absoluto e reporta diretamente ao primeiro-ministro, o que lhe confere agilidade e autonomia na tomada de decisões. Ela interveio em conflitos no Sri Lanka, Mianmar e Afeganistão, e mantém uma intensa rivalidade com a ISI do Paquistão, com frequentes acusações mútuas de espionagem e apoio a movimentos separatistas. Além disso, a RAW tem sido associada a operações de influência política, assassinatos seletivos e confrontos diplomáticos, como o caso do assassinato de um líder Sikh no Canadá em 2023. A sua estrutura única e capacidade de adaptação tornaram-na um ator fundamental na geopolítica do sul da Ásia. MSS, o enigma e o poder da inteligência chinesa. O Ministério de Segurança do Estado, MSS da China, é uma das agências de inteligência maiores e mais secretas do mundo, com um mandato que abrange tanto operações internas como externas. Fundado em 1983, o MSS é responsável por proteger o Partido Comunista Chinês, suprimir ameaças ao regime, realizar espionagem industrial e ciberataques e levar a cabo campanhas de influências e repressão de dissidentes dentro e fora do país. O MSS destaca-se pela sua estrutura complexa e pelo seu investimento maciço em capacidades de ciberinteligência e guerra informática, o que lhe permitiu executar ataques sofisticados contra infraestruturas críticas e redes governamentais estrangeiras. As suas operações incluem o acompanhamento e sabotagem de opositores, como o governo tibetano no exílio, e a manipulação de narrativas internacionais desfavoráveis à China. Sob a direção de Chen Yixin desde 2022, o MSS diversificou seus métodos e ampliou o seu alcance, consolidando-se como um ator central na segurança e projeção global da China. NSA. O gigante da vigilância global dos Estados Unidos, a Agência de Segurança Nacional, NSA, dos Estados Unidos, fundada oficialmente em 1952, é a maior agência de inteligência dedicada à vigilância eletrônica, criptoanálise e recolha de sinais, CI de INT, a nível mundial. O seu papel intensificou-se após os ataques de 11 de setembro de 2001, quando o governo autorizou programas de vigilância em massa, tanto dentro como fora do país, incluindo o monitoramento sem mandado judicial de milhares de comunicações e a interceptação de dados da internet e de telefonia.
A NSA desenvolveu programas sofisticados como o PRISM e o Echelon, capazes de interceptar comunicações globais e coletar metadados de milhões de pessoas, o que gerou intensos debates sobre privacidade e direitos civis. As revelações de Edward Snowden em 2013 revelaram a magnitude dessas atividades, desencadeando uma onda de críticas internacionais e reformas legislativas. Além disso, a NSA foi associada a operações de cyberataques, como a sabotagem do programa nuclear iraniano através do malware Stuxnet, e a cooperação com outras agências para instalar dispositivos de espionagem em embaixadas e edifícios governamentais em todo o mundo. RGB, o braço clandestino da Coreia do Norte. O Reconnaissance General Bureau, RGB, é a principal agência de inteligência e operações secretas da Coreia do Norte, criada em 2009 para centralizar as atividades de espionagem, infiltração e sabotagem na Coreia do Sul e no exterior. O RGB é conhecido pela sua estratégia agressiva de cyberataques, como o hackeamento da Sony Pictures em 2014 e por operações de alto impacto, incluindo o assassinato de Kim Jong-nam, com agente nervoso na Malásia, em 2017. Nos últimos anos, o RGB destacou centenas de agentes para apoiar operações militares russas na Ucrânia, demonstrando a sua capacidade de adaptação e disponibilidade para intervir em conflitos internacionais. Os seus agentes recebem treinamento especializado em táticas de infiltração, análise de inteligência e operações em território estrangeiro. Além do seu trabalho em espionagem e sabotagem, o RGB está envolvido em atividades ilícitas, como tráfico de drogas e falsificação de moeda, financiando assim as operações do regime norte-coreano e consolidando a sua reputação como uma das agências mais ousadas e perigosas do mundo. BND, o olho global da Alemanha. O Bundesnachrichtendienst, BND, o Serviço Federal de Inteligência, é a principal agência de inteligência externa da Alemanha, fundada em 1956 e com sede em Berlim. A sua missão é recolher e analisar informações relevantes para a segurança nacional alemã, com especial enfoque em ameaças externas, como o terrorismo internacional, a proliferação de armas, o crime organizado e os cyberataques. O BND opera sob a supervisão direta da Chancelaria Federal, o que lhe confere uma posição estratégica na tomada de decisões políticas e de segurança. Ao longo da sua história, o BND desempenhou um papel fundamental na Guerra Fria, fornecendo informações importantes sobre os movimentos do bloco soviético e colaborando estreitamente com agências aliadas como a CIA e o MI6. Durante a crise dos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, o BND contribuiu para a coordenação da resposta antiterrorista e para a análise de ameaças posteriores. Na década de 1990, a agência ampliou o seu foco para a vigilância de conflitos nos Balcãs e no Médio Oriente, e atualmente dedica recursos significativos à cibersegurança e à interseção de comunicações globais. O BND tem sido alvo de controvérsias por sua colaboração em programas de vigilância em massa com a NSA e por supostas escutas a governos aliados, o que gerou debates sobre os limites éticos e legais da inteligência na democracia. Além disso, a agência foi apontada pela sua participação em operações secretas e pelo seu papel na recolha de informações econômicas e tecnológicas. A sua capacidade de antecipar ameaças e adaptar-se aos novos desafios globais mantém-na como um dos serviços de inteligência mais influentes e discretos da Europa e um ator fundamental na segurança internacional. Obrigado por assistir e lembre-se de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos para não perder os próximos vídeos. Até breve!